Olá, agora vamos estar discutindo um pouco sobre o código que a gente fez para o trabalho prático 1 de arquivos. Então vamos começar aqui mostrando sobre o index.h, né? A gente criou três structs. A primeira é o header que contém o status, se está consistente ou inconsistente. A gente tem aqui o index de registro que vai conter o ID e o byte offset. E o index mesmo que vai conter o header, um array de registros e o número de registros. E a gente separou aqui as funções em dois tipos, né? As que lidam com as coisas em disco. Então tem a de atualizar index, criar e carregar index, e aqui só cria index. E aquelas que mexem com memória principal, né? Memória primária. Que são a de destruir, de printar, de buscar pelo ID, de adicionar e de remover ID. Então aqui, vindo para o ponto C, a gente tem algumas funções auxiliares que foram utilizadas, as que começam com underline. E a gente tem aqui no criaIndex, que a gente usou para ordenar, né? A gente usou a função quicksort do C mesmo, utilizando essa função de comparar ID, que indo aqui para definição, ela faz a diferença entre os dois IDs, e essa que é a comparação utilizada, né? Vindo aqui para remoção.c, a gente tem que a gente criou o index para quando a remoção for por ID, essa busca ser muito mais rápida, né? Então foi para isso que a gente utilizou o index na remoção. E aqui vindo agora para main.c, a gente tem que no caso C, na função 6, né? Na operação 6. Se tiver tido a inserção, sucesso na inserção, a gente cria o index, então aqui tem um booleano para indicar que foi criado, e a gente printa esse index na tela. Agora eu vou falar um pouco sobre a remoção e a inserção em mais detalhes. Primeiro, no remoção e inserção.h, nós temos três funções. A primeira que está na lista de removido do arquivo, a que remove e a que insere. Na função de remoção, nós vamos carregar o index e o header e o arquivo de dados, o FP do arquivo de dados. Nós vamos fazer um for pelo número de buscas que vão ser chamadas na função. A cada linha, nós vamos processar essa linha e criar um registro para busca. Se esse registro tiver um ID, a gente vai usar um index chamar remoção lógica index. Senão a gente vai fazer uma busca sequencial que retorna os já removidos, os que vão ser removidos naquela passada, e chama a função de remoção lógica sequencial. Nós também atualizamos o header, com o topo dele com a cabeça da lista. E se depois desse for tiver sucesso e remover algum arquivo, nós vamos passar pelo arquivo de dados e escrever todos os novos removidos. Nós fazemos isso só uma vez no final para economizar a fseek. Nós também vamos remover do index todo mundo que foi removido nessa passada. Nós vamos fechar e atualizar os arquivos e os structs, deletar os structs de memória. Na inserção, nós vamos abrir o arquivo e carregar o header dele. Nós vamos pegar a lista de removido desse arquivo. E a partir disso nós vamos fazer um for pelo número de inserções. Com isso a gente vai processar a linha de comando e criar um registro desse cara que vai ser inserido. Nós vamos chamar a lógica de inserção, que vai ver se pode reaproveitar espaço, inserindo lá e escrevendo lixo se sobrar, ou se vai ter que inserir no final. E se tiver sucesso, a gente vai fazer um end com o sucesso anterior e destruir o registro de memória. Finalmente, a gente vai destruir a lista encadeada, fechar e modificar o header e tudo mais. Então, a gente acaba a inserção aqui. E essa seria a funcionalidade 6, a remoção é a 5. Então, é basicamente isso que a gente tem no código. Espero que vocês tenham gostado.